Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bell I don't know. Ora, muito boa noite, cá estamos nós após 2 longas semanas sem me ouvirem estas histórias extremamente interessantes e relevantes para a sociedade, não é verdade? Então vamos lá, vou tentar ser uma pessoa breve, que não vos tira 40 minutos para ouvirem coisas que não interessam a ninguém. E vamos lá a isto. Ora, 2 semanas sem o episódio é sinónimo que uma delas foi de recepcionista, não é? Vocês já sabem que eu sou PhD, mas também sou recepcionista. Sou uma mulher multifacetada. E então, fui recepcionista na semana passada. Normalmente, sabem aquela lei que quando a pessoa precisa de fazer alguma coisa e está sossegada é quando me aparecem para chatear a cabeça. Foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, na semana passada, eu tinha que preparar e adiantar ao máximo da apresentação que tinha esta terça-feira agora, desta última semana, para poder ir de fim de semana descansada, não é? Como vos tinha posto a par. Ora, claro que, como eu precisava imenso de acabar isso, foi exatamente nessa semana, há 2 semanas, que me apareceu mais gente na recepção a chatear os miolos. E quando eu estou na recepção é entre as 7h45 e as 9h15, portanto. É assim, não tem outra hora, não tem outra hora para ir ali chatear a malta, enfim. E então, já não me lembro se foi quarta, se foi sexta, num dos dias começam a aparecer pessoas. Onde é que é a sala? Vai haver um exame de inglês, onde é que é essa sala? Se sabe qual é a sala, porque eu não sei qual é. Vem outro, onde é que é a sala 159? Não sei onde é que é. Vem outro, onde é que é a sala 159? E eu ia ao mapa e dizia onde é que era a sala 159, não é? Até que às 9h14, mais ou menos, não é? Vem uma senhora dizer, olha, já agora vai haver hoje um exame de inglês, é na sala 159. E eu, ótimo, vieste a tempo, vieste imenso a tempo, não é? Por acaso, se calhar esta hora já o exame acabou, tendo em conta que desde as 7h45 mandam perguntar onde é que é a sala 159 e qual é que é a sala do exame de inglês. Enfim, não é? Coragem. E, para além disto, foi lá um homem que é um autêntico tarado por tampões. E eu vou traduzir isto. Porque o homem, desde que eu lá trabalho, vai lá uma vez por semana, pelo menos, pedir os tampões. O que é que são os tampões? É os carimbos em francês. Tampones, não sei como é que se diz, já não me lembro, mas é parecido com tampões. E então todas as semanas o homem vai lá buscar um carimbo. E todas as semanas preenche o papelinho a dizer que levou o carimbo. E nunca devolve o carimbo anterior. Estão a ver? E eu pergunto-me, para que é que o homem precisa de tantos carimbos? E não pensa nos colegas, não é? Aquilo se calhar ele está a fazer um boicote ao trabalho dos colegas, que entretanto vão precisar também de um tampão. E ele levou todos, porque é um taradão. Foi isso que aconteceu na recepção. Ter muito trabalho na recepção, entre as 7h45 e as 9h15, já sabem que nunca pode ser imenso trabalho. É só iremos chatear. Ainda houve uma moça que, random, precisava de fazer horas lá no Moodle e eu disse-lhe, olha, minha querida, isso é só às 9h30, porque é só quando isto sabes. Porque eu estou aqui a trabalhar antes, mas não sei muito bem para quê, porque eu não posso ajudá-la nisso, não é? Então, foi isto, o meu trabalho de recepcionista foi isto, em 3 horas totais que lá estive nessa semana, foi o que fiz. Senti-me muito útil, senti-me bastante útil. Nessa semana, há 2 semanas, também terminei a fisioterapia. Fui dispensada das 2 últimas sessões, porque isto melhorou pão. Também disseram para deixar de usar a prótese que me fizeram, porque melhorou pão. E tem que ser operada. Mas a parte boa é que não tem que ser já, pode esperar. E portanto vai esperar até eu ser doutora, porque a malta não vai aqui interromper o esquema, tipo, para fazer a operação. Na verdade, pelo que o médico explicou, a operação até nem é muito intrusiva, não é? E em 2 semanas está cicatrizada, em 3 semanas normalmente posso voltar ao trabalho. Mas e se, não é? E se correr mal? Portanto, eu prefiro
ficar maneta já depois de ser doutora, não é? Do que ter que fazer um doutoramento maneta. Estão a ver? Não sei se faz sentido, para mim faz. Portanto, o que vamos ter é acabar o PhD e depois das duas uma, ou quando estiver a escrever a tese, que posso fazer com 9 dedos, ou quando efetivamente terminar, ficar mais uns tempos para então ser operado. Porque não posso ir para o laboratório com feridas abertas, se o dedo ficar todo lixado, para não dizer outra coisa pior, pronto, não dá, né? Então, é isso. Agora eu vou estar de férias da fisioterapia, o que é fixe não ter que acordar para estar no cu de Judas às 8 da manhã. Porém, contudo, não obstante, começou o frio, está uma tempestade horrível desde há uma semana para cá. E portanto, eu como sou velhota, com artrose no dedo indicador, isto é um autêntico termómetro, incomoda, e a fisioterapia estava a ajudar. Mas enfim, é isso. Portanto, agora estou bastante livre de tempo. Sinto que ganho imenso tempo, estão a ver? Então o que é que tenho feito no tempo livre? Nada. Não fiz nada com esse tempo extra. Mas pronto, essa semana anterior foi o que aconteceu. Basicamente, não apontei assim mais nada nas minhas notas. Temos algumas visitas hoje cá em casa que não param de fazer barulho. E eu agradecia que se sentassem no sofá a ver os videozinhos, a ter me time e a deixar-me em paz, em silêncio. Obrigada, boa noite. Continuando, neste espaço de 2 semanas, como vos tinha dito, ia passar o fim de semana em Clermont-Ferrand, uma pequenina vila que pertence a esta cidade, com família, porque há um tio-avô, portanto era irmão do meu avô paterno, que emigrou para a França quando era jovem e acabou por se casar com uma senhora francesa e fez cá a vida, teve 2 filhas que são da idade dos meus pais, mais ou menos, cada uma delas depois teve 2 filhos, pronto. Ou seja, tem um ramo de família que é francesa. E pronto, então desde que vim para cá que já estava para ir visitá-los, mas como, imagina, é um bocado um dilema, porque daqui para lá, de Bordeaux para Clermont, se vocês puserem no mapa, é uma linha reta e são para aí 500 km. Só que o que acontece? Não há TGV direto. Para ir para lá de comboio, não há TGV nem outro comboio direto. Acho que é assim. Então para ir para lá de comboio tem que ir a Paris e voltar para trás. Em alternativa, que demora ao mesmo tempo, é ir de autocarro. Só que a viagem de autocarro são para aí 6 horas. E depois não há nos horários todos que vocês querem, não é? Portanto, para ir lá só num fim de semana era um bocado impossível. Porque ia lá estar só um serão, basicamente. Tinha sempre que pedir um dia extra. Só que o que acontece? Este ano todo que passou, quando eu podia pedir um dia extra, ia a Portugal. E então, pronto, fui sempre adiando, ou então, imagina, não pedia esse dia extra para juntar no mês seguinte 2 e ir a Portugal mais tempo, pronto. Então, por isso também é que demorei um bocado a ir lá. E também pelo facto que ao início achávamos que o mais fácil era ir de carro, tipo alugar um carro, mas depois chegar à conclusão que é bué caro, porque ainda não tenho 26 anos. E então, antes disso, é super caro alugar carro. Pronto, então fomos adiando, até que lá pedi a segunda-feira e planeámos ir lá no fim de semana que passou. E, como eu me arrependo, para já, de não ter lá ido há mais tempo. E segundo, de não ter tirado também a terça-feira e ter feito ganda ponte e ter lá ficado tipo até quarta. Porque, foi bem fixe. Para já, o autocarro até se fez bastante bem. Eu achava que nós íamos estar fechados dentro de um autocarro 6 horas seguidas, mas não, aquilo parou. Tipo, ao fim de 4 horas ou 4 e meia, mais ou menos. Por acaso, para nós não foi bem a meio da viagem, mas como o autocarro depois continua para Lyon, que é mais longe, onde aquilo para é a meio caminho para essas pessoas. Pronto, então, para aí mais ou menos nas 4 horas ou 4 e meia parou e tivemos 45 minutos de pausa, tipo numa área de serviço, tinha máquinas de café e chá e essas coisas e tinha também uns restaurantes com bom aspecto, por acaso nós levámos comida, por isso não... Foi só mesmo por parar, ir à casa de banho, né? Mas a viagem fez bem, deu para... Comecei a ver acabei uma série que estava a ver e comecei a ver outra. Ler não consigo porque fico mal disposta, mas pronto, está tipo para ir fazendo coisas ou até mesmo para dormir. Por isso não foi assim super desconfortável. Mas tipo, estava lá uma senhora que creepy. Eu fiquei mesmo... Primeiro fiquei a julgar e depois foi do género, coitada, fiquei com imensa pena. Porque então... De repente, ao nosso lado, quando fizemos a pausa,
está uma mulher a sair do seu lugar e eu reparo que estava um saco de plástico tipo na zona onde ela põe a cabeça. E eu tipo, ok, estás com medo de apanhar piolhos? Fiquei assim, um bocado com a pulga atrás da orelha, não é? Mas depois reparei que a mulher se levantou e, na verdade, o saco de plástico estava a tapar todo o banco. E ela levantou-se, tirou o saco, dobrou o saco. E quando voltámos da pausa, voltou para o saco, voltou-se a sentar. E eu, bem, mas que bizarria vencer esta. E eu estava tipo, a mulher é creepy, não? O que é que se passa aqui? Até que depois apanhei, tipo, meio no ar, ela a conversar com outra pessoa random, outro passageiro, que acho que nem sequer lhe perguntou nada, mas ela estava só a explicar que tem uma fobia. Mas não explicou qual. E depois, por acaso, nem sequer fui pesquisar. Mas fiquei tipo, bem, tem grande sorte de ter só medo de cães ou não? Cães e animais no geral. Ela tem medo de quê? Tocar nos bancos? Tocar no sítio onde as outras pessoas tocaram? Mas como é que vai à casa de banho? Porque a certa altura a senhora foi à casa de banho mesmo dentro do autocarro. Estão a ver que é uma casa de banho no autocarro, super pequeno. Eu acho que aquilo ainda é pior que nos aviões. E eu sei que havia entrar, tipo, espreitar e voltar para trás, mas depois parece que se foi respirar fundo e voltar outra vez. Eu digo, como é que esta pessoa consegue viver em sociedade? Se for tipo medo de tocar nos sítios que as outras pessoas tocaram, já viram? Grande cena. Por isso, a senhora fez a viagem toda assim de saco de plástico. Ela para todo lado que vai levar um saco de plástico. Que tortura de vida. Enfim, para nós a viagem foi bem mais fácil do que para ela, certamente. E lá chegámos a Clermont, tivemos direito a uma tourzinha de carro, mas a cidade estava caótica porque está tudo em obras. Os carros já deixaram de chegar a grande parte da cidade, o que é mau para os carros, mas é bem bom para os peões, porque como aqui em Bordeaux temos o centro da cidade praticamente pedonal, tipo, imaginem, há uma outra rua que cortam, que tem carros, mas no geral vocês podem andar sem ter que andar preocupados se vão ser atropelados ou não, por carros, por bicicletas, isso já é outra história. Mas pronto. E efetivamente, por exemplo, quando fomos a Toulouse, custou um bocado estar no centro da cidade ter que estar a tomar atenção se vem carros ou não. E portanto, eu sou a favor destas transições de tentar fazer as cidades um bocadinho mais pedonais. Acaba por trazer mais qualidade de vida para as pessoas estarem ali a turistar ou ir ao mercado, essas coisas. Eu acho. Também percebo os boomers que prefiram levar o carro para todo o lado e não carregar as compras, etc. Mas é assim. Acaba aqui a discussão. Isto é o que eu acho. Pronto, e então depois fomos então para a vilazinha pequenina. E porquê é que eu me arrependo de não ter ficado até quarta-feira? Porque é assim, quando eu marquei a viagem, eu achava que aquilo não tinha nada a ver. Porque eu já lá tinha estado uma vez, só um dia. E deu uma sensação que vi tudo o que tinha a ver. Porque o meu tio vive tipo numa vilazinha mais pequenina que pertence a Clermont. Só que sucede que estava lá uma das filhas dele, com um dos filhos dela, a passar o fim de semana também, porque os miúdos cá em França têm tipo 2 semanas de férias a cada 1 mês e meio, mais ou menos assim. E calhou nesse fim de semana eles estarem lá. Pronto, e ela arranjou sempre para dar atividades para nós fazermos, tipo, foi-nos mostrar a vila, logo no dia que chegámos, depois fomos a Clermont ao Museu da Michelin, na segunda-feira, antes de virmos embora, fomos ao mercado à vila. Pronto, tivemos assim sempre atividades para fazer e em casa jogámos jogos uns com os outros, daqueles de cartas, porque ele veio os que nós tínhamos cá em casa e depois eles também tinham outros. E pronto, houve sempre assim um meio de conviver, nunca houve assim um momento seca, estão a ver? E então fiquei com pena de não ter ficado lá mais tempo, porque eu acho que ainda íamos ter mais atividades. Aliás, no domingo ela deu-nos a escolher entre ir ao Museu da Michelin ou ir visitar um chateau, ou seja, acho que é tipo um castelo, uma quintazinha, pronto. E nós escolhemos o Museu da Michelin, porque, pronto, é mais icónico, né? Mas, também fiquei curiosa de ter ido ver o Chateau, porque tem ali 4 ou 5 à volta, mesmo bem de perto, de onde o meu tio vive. Mas pronto, fica para a próxima. A verdade é que também, tipo, ir lá mais do que 3 dias, ou seja, se eu tiver mais do que 3 dias seguidos, na verdade apetece-me ir a Portugal. E por isso também é que não... Pronto, se tiver 4 ou 5 dias, se calhar não é ali que vou em primeiro lugar. Mas pronto, foi bem da fixe. Jogámos imensos jogos e depois no mercado ainda fomos a uma loja de jogos em que comprámos um igual a um dos nossos para lhes dar, que eles gostaram bem, e depois comprámos outros 2 para nós, que já conhecíamos, um deles e outro mais ou menos. E eu vou aqui avaliar, mas é assim, já agora quero só fazer aqui um pequeno parênteses, que sabem quem é a Mariana Bossi, não é? Se não sabem, devem viver com a cabeça enterrada na areia. Estou a brincar. Pronto, a Mariana Bossi é uma youtuber, influencer,
e que eu gosto bastante, porque ela faz vídeos tipo bué de loucos. Prova comida de vários supermercados, agora está na série Comida de Natal e assim. Mas eu acho que ela ouve o meu podcast porque... Isto é bué da random agora. Porque ela começou a fazer review de jogos e eu senti-me copiada. Por isso, se quiserem ver reviews de mais jogos, por acaso, todos os que ela fez até agora eu não tenho nenhum. Portanto, podem ver, é útil. Estou a fazer publicidade. Espero que ela não faça publicidade disto, se efetivamente ouvir. Não ouve, estou a gozar, né? Mas pronto, os jogos que comprámos foram o Bonanza, que é um jogo de plantar feijões, que já conhecíamos, porque a nossa amiga Janines, aquela amiga que eu disse que teve cá a visitar, que fez cá 6 meses do mestrado, depois foi-se embora e veio-nos cá a visitar outra semana. Pronto, essa moça, ela tinha este jogo em alemão e nós jogámos com ela. E em alemão, o nome dos feijões era, efetivamente, o nome verdadeiro dos feijões em alemão. A versão que nós comprámos é francesa. E então, os feijões, chamam-se todos Harry, mas que em francês se diz Harry. E o segundo nome de cada feijão começa por Co, porque haricot é feijão em francês. Oh yeah! Explosion no vosso cérebro. Pronto, é engraçado. É engraçado ver esta diferença. E então jogámos esse. É bem da fixe este jogo, do pai um 9,5. É mesmo bacana. E este jogo faz parte daquela categoria de jogos, que são quase todos. Mas pronto, de uma categoria de jogos que eu acho que fica mais interessante quanto mais pessoas estiverem a jogar. Porque há uma parte da ronda que é para negociar. Tal como aquele jogo do vírus que eu falei aqui na outra semana, aquilo dá para infectarem os órgãos de outras pessoas com vírus. E então, esse jogo, quando jogámos lá com os primos, foi muito mais fixe, porque torna-se muito mais interativo. E nós, quando se joga só duas pessoas, não nos tínhamos apercebido do potencial daquilo. Estão a ver? Pronto, então foi isso que aconteceu. É isso que pode acontecer com o Bonanza. E o outro que comprámos é o Hilo, Hilo, que é semelhante ao Skyjo. Não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar. Mas pronto, é tipo, são jogos de... As cartas têm diferentes números e cores e depois vocês têm que organizar aquilo numa grelha e ganha quem tiver o menor número de pontos possível. Processo de cálculo mental e tal e tal. E nós comprámos o Hilo porque era mais barato do que o Skyjo. Porque a versão que estava lá era tipo recondicionada, mas em super mostrado, tipo o jogo está novo. E é fixe porque esta loja lá em Bilhão, ao pé de Clermont, não só é mais barata no geral, tipo todos os jogos que nós vimos lá são mais baratos do que os que comprámos cá em Bordeus, mas também porque eles têm esses jogos que dá a ideia que ou alguém compra e depois vai devolver, ou o senhor abre para mostrar e depois volta a embalar tudo muito bem para um preço mais baixo. E isso é bem bacana, porque estamos tipo a dar... Para nós estamos a comprar mais barato, mas ao mesmo tempo temos a garantia que o jogo está completo e é em bom estado e não sei o quê, porque é o próprio senhor da loja que arranja. Por isso foi fixe. E pronto, e o fim de semana foi mesmo super... Imaginem, estava mesmo a precisar e nem me apercebi. Passámos imenso tempo em família, com o passeio, cabeça fora, longe completamente do trabalho. Para terem noção, com a apresentação terça-feira, eu só abri o computador no domingo à noite para ver o programa do Ricardo Araújo Pereira. Não fiz nada da apresentação, porque também, na verdade, esforcei-me mais na semana anterior para acabar tudo e depois, um pormenor ou outro que tinha que alterei na terça de manhã antes da apresentação. Mas foi mesmo fixe ter a cabeça longe do trabalho e do doutoramento e assim, para limpar um bocadinho as ideias. E também para ter o carinho, tipo, da avós, né? Que eles são tios avós, portanto, estão na faixa etária dos avós. E foi bem fixe, porque a senhora cozinha bem, fez comidinhas francesas que nós nunca tínhamos experimentado, comi bem da carne, foi o drawback. Porque eu consegui a semana anterior a essa, lembro-se que eu tinha dito que queria começar mesmo, tipo, a tentar reduzir a mínimos olímpicos e efetivamente nessa semana não toquei em carne nem em peixe, mas cheguei lá e tudo foi carne. Mas pronto, é o que é, não é? Não há muito a fazer. Pronto, vê-se que as cenas foram feitas todas com bué de carinho, estava bué de bom, e depois, como se isso tudo não bastasse, ainda voltámos... para além do trolley e das mochilas, voltámos com montes de sacos daqueles enormes supermercados carregados de coisas da horta e de coisas mesmo que eles fazem, tipo compotas, licores e assim. Mandaram imensa coisa.
e foi bem bacana. Também trouxe bué de queijinhos, porque aquilo é uma zona de queijos. É uma das zonas de França, se não a zona de França com a maior produção de queijos. E deliciosos. Completamente, absolutamente deliciosos. Então trouxemos toda uma queijeira que está ali. O frigorífico está cheio de queijo neste momento. Nós já comemos imenso, comemos todos os dias e continuamos a ter bué de queijo. Mas pronto, foi isso. Valeu bem a pena. De certeza que vou lá voltar. Lá está. 3 dias. É isso. Porque se eu tiver mais, eu quero ir a casa. Eu acho que 3, 4 dias vou lá. Se tiver 5, já não é lá que vou. Apesar de ter gostado imenso, mas pronto, é essa a realidade. E depois, na terça-feira, a apresentação correu bem. Eu acho que, efetivamente, um fim de semana com a cabeça longe disto também ajuda, não é? Porque, cheguei, fiz as correções que tinha a fazer, treinei um bocado, apontei num papelinho o que é que era para dizer, porque normalmente depois vamos esquecendo, não é? Reunir ali as ideias. A apresentação depois foi às 11, tipo, bué da tranquilo mesmo. A malta gostou bué. Tipo, fizeram perguntas construtivas para o projeto, eu acho. Algumas delas que eu não sei lá, não tinha a resposta na ponta da língua, mas deu para discutir e ter uma troca de ideias fixe, estão a ver? Correu muito melhor do que a Munique, sem dúvida. E pronto, e depois, entretanto, a apresentação acabou, a chefe veio, tipo, despedir-se de mim, do meu coleguinha, e dizer, pronto, esta semana já não vou estar cá. Isto porque, acho eu, não é? Em França os putos têm férias frequentemente, não é? E, portanto, provavelmente ela teve que ficar com os filhos em casa. Mas pronto, então disse que já não ia voltar mais esta semana, precisássemos de alguma coisa para mandar mail, blá blá blá, e eu, ótimo, porque, não que tipo, os chefes andem sempre acima de nós e isso, mas sabe bem às vezes, saber que podemos chegar um bocadinho mais tarde ou podemos chegar um bocadinho mais cedo, sabem? Tipo, o stress é menos. E depois, na verdade, eu penso sempre isso e acabo por nunca sair, tipo, nunca sai mais cedo, estão a ver? Ou se sai mais cedo é porque cheguei muito mais cedo. Pronto, acabo por fazer exatamente o mesmo horário, mas às vezes sabe bem, tipo, ter uma semana que sabemos que, ok, estamos por nossa conta. Então, esta semana foi fixe por causa disso também. Por acaso, na terça-feira saí mais cedo, porque também esta semana, mas nem foi tanto por a chefe não estar lá, foi mais porque esta semana não podia fazer medidas. Porque lá no piso onde faço as minhas experiências de análise, a malta foi quase toda de férias e como aquilo é trabalhar com lasers é um bocado perigoso, como se devem lembrar, quase que ardemos com o equipamento naquele dia, não é? Pronto, eles não me deixaram ir para lá sozinha fazer experiências. Portanto, eu não tinha assim muito que fazer em laboratório, pelo menos na terça-feira, porque depois também na quarta era feriado. E então comecei a ler um livro de uma teoria, de umas teorias que preciso de saber. E não sei quanto a vocês, mas eu não consigo estar a ler muito tempo seguido, muito menos leitura científica, nem artigos, é mesmo de livro de equações e estar a relacionar as coisas e não sei o quê. E então chegou tipo às 4, já estava aqui para o lado, fui beber até um café e ainda consegui trabalhar outra hora, mas às 5 já não estava a dar mais. E então saí essa hora, é mais cedo do que o normal, normalmente sai às 6, 7, mas pronto. E também saí essa hora porque queria ir ver dos disfarces para Halloween. Portanto, de terça para quarta, noite de Halloween, não é? Não é? Há quem saiba isso, há quem não saiba, já lá chegaremos. Pronto, então saí um bocadinho mais cedo para passar numa loja que se chama Jiffy, que tem todo tipo de giganga, para a casa, para a cozinha, para... sei lá, roupa acho que não tem. Não, costuma ter tipo disfarces, decoração de Natal, coisas tipo de época, mas depois tem louça para a cozinha e mini eletrodomésticos, tem coisas para o jardim, decoração para a casa de banho, stand-ais, um monte de coisas, estão a ver? Não é o Leroy nem o IKEA, porque também é no centro da cidade, mas tem imensa coisa para safari e costuma ser barata. Pronto, então, tinha visto, antes de ir para Clermont, tinha visto que havia lá disfarces de Halloween, mas como não tínhamos tido tempo assim de refletir do que é que queríamos ir e não sei, foi depois venho tratar disto. Então, na terça-feira saí mais cedo e fui lá ver os disfarces. Escusado será dizer que todo mundo teve a mesma ideia, não é? Então cheguei lá, estava cheio de gente, mas com as prateleiras completamente, super vazio e coisa. E a única coisa que consegui encontrar de jeito foi uma daquelas paletas de maquilhagem com verde, vermelho, branco, preto. Estão a ver? Tipo, basiquinhas para depois pintar a cara.
Só que enquanto estava lá, continuava tipo, a fazer grande esforço mental para encontrar, porque eu só queria umas orelhas de Batman e umas coisas de Catwoman. E portanto, sendo uma coisa muito específica, não é uma coisa muito difícil, porque senão é tipo uma coisa para a cabeça preta, ou, estão a ver? Pronto, queria só qualquer coisa para adaptar aos disfarces, porque um dos meus colegas chama-se Robin e nós fizemos um disfarce de Robin. E por isso era suposto irmos de Joker, Batman e Catwoman, os 4. Pronto, só que isso foi tudo por água abaixo, porque só o Robin é que foi de Robin, tudo o resto arranjou de disfarce. Pronto, enquanto estava lá na GIF a tentar fazer esse esforço mental, de repente, começa a ouvir tipo um gajo a bater na parede, tipo... Bah! E eu... Isto é o quê? Tipo, isto deve ser alguém, então um grupo de amigos, né? E há um que está a gozar com os outros. Só que aquilo continuava. Tipo, as pessoas mudavam, as pessoas iam para a caixa e vinham outras pessoas diferentes e aquele gajo continuava a fazer aquele barulho. Não, estão a gozar, não foram contratar alguém para passar aqui o dia a fazer isto. Mas foram mesmo. Tipo, foram mesmo contratar alguém para fazer isso. Porque depois eu acabei de pegar nas mesmas maquilhagens e virei-me. Comecei a andar, porque pensei assim, caguei, vou ver das decorações de Natal. Porque, literalmente, as prateleiras de Halloween estavam a ficar vazias, mas a parte de Natal estava a crescer, estão a ver? E eu, ok, vou ver das coisas de Natal para fazer a árvore, na quarta, né, no dia a seguir. Então, quando me virei e comecei a andar devagar, já estava à espera que viesse o bã, porque já estava lá há tanto tempo que já sabia a frequência com que vinha um novo bã. Pronto. Conforme virei o gajo, pumba, faz isso. E eu, tipo, olho para ele com uma cara de género. Estão a ouvir a minha cara. Conseguem imaginar a minha cara de indiferença, de total indiferença, que não apanha susto nenhum. Pronto, e fui ver as decorações de Natal. E pensei cá para comigo. Primeiro, o que é que o gerente daquela loja tem na cabeça para pagar a alguém só para fazer aquilo? E segundo, o que é que alguém não tem na cabeça para ser contratado só para fazer aquilo? Tem que ser ganda burro, não é? É o burrão, é o que foi este homem, eu batizei-o de burrão da Gifi. Estava eu a ver as decorações de Natal e chega outra pessoa para vir ter comigo, a quem eu chamo burrão na Gifi. Porque eu expliquei-lhe que estava farto de estar ali a ouvir as pessoas aos berros. Esse homem, de 5 em 5 segundos, não parava de gritar e de bater na madeira. E o burrão na Gifi diz-me assim, aonde? Deixa-me ver. E eu, ali. Portanto, o que é que vocês... Portanto, eu descrevi como é que o susto é pregado. Eu descrevi onde é. Vocês acham que este burrão na Gifi se assustou ou não? Obviamente que sim, não é? Porque senão não era burrão na Gifi. Então, tipo, chegou lá e deu um saltinho, como nem uma criancinha. Tipo, assustou-se. Como assim? Como assim? Eu acabei de explicar como é que o homem assusta pessoas. És burro ou quê? De certeza que és. Como se isto não bastasse. Pronto, já percebemos quem é que está ali a pregar susto. Onde é que é? Ok, tudo bem, já temos que respirar fundo. Vamos então confirmar. Vou-te mostrar que não encontrei coisa nenhuma para Halloween. Ele assim, pronto, ok, tudo bem, mas ainda temos tempo. Eu, como assim ainda temos tempo? O Halloween é hoje. O Halloween é hoje. Pensava que o Halloween era amanhã. Sim, obviamente. Obviamente. As pessoas vieram hoje comprar os disfarces para amanhã. Tipo, isto está vazio e está aqui o caos. Porque o Halloween é amanhã. Coragem. Como é que alguém chega aos 25 anos e não sabe o dia do Halloween? É que é mesmo burro. Eu às vezes arrependo de ter escolhido este homem para partilhar a vida. Que tristeza. Que tristeza. Fogo. Enfim. Saímos da Gifi com árvore de Natal, com luzes de Natal, decorações de Natal e uma caixa de maquilhagem. Mas saímos da Gifi com dificuldade. Porquê? Porque quem chamaram para ir fazer a nossa conta foi o burrão da Gifi. E como é óbvio, assim que eu vi aquela alma, porque vi que era ele porque ele estava a tirar... ele tinha uma daquelas máscaras de... como é que aquilo se chama? Tipo de fantasma, brancas com a boca preta e os olhos pretos, sabem? Essas máscaras vêm assim imenso no Halloween. Pronto, ele tinha essa máscara na cara e conforme nós estávamos para ir pagar, chega uma pessoa às caixas a tirar essa máscara e a começar a atender. Eu, ok, pronto, agora vamos ter problemas a pagar, porque se este homem é contratado para assustar pessoas, é porque ele não sabe atender às caixas. E efetivamente eu estava certa, porque o homem enganou-se, nós fomos os primeiros clientes dele e ele enganou-se. E a seguir, como se isto não bastasse, ainda disse que não lhe tinha pago, quando ele deu o dinheiro certo, ainda hoje me lembro da quantia, 6,13€. Sim, comprei uma árvore de Natal e decorações de Natal e uma maquilhagem por 6€. Não, estou a gozar, tive um desconto. Tive um desconto, não foi assim tão barato. Mas, ainda me chamou de mentirosa. É que é bem burro, não? Enfim, é melhor que ele volte só a assustar pessoas. Não sei o que é que ele faz o resto do ano, porque assim, há trabalhos sazonais que as pessoas vendem bolinhas de Berlim na praia, mas são 3 meses contra 12. Este é um dia contra 365 ou 366. Não sei como é que ele safa, mas também não me interessa, só espero que ele nunca mais me atenda. É isto.
Já fui má hoje, agora vou continuar. Vou continuar o episódio tentando ser melhor pessoa. Portanto, saímos de lá apenas com uma caixa de maquilhagem para Halloween. E, obviamente, que o disfarce só podia ser uma grande merda. Porque Batman e Catwoman foi com o Boda. Joker, eu não tinha nada roxo nem verde para fazer roupa, nem uma peruca e nem me apetecia com a cara toda pintada de branco. E, portanto, não. Tivemos aqui uma discussão, brainstorming de ideias, pensámos em Joker e amigo Joker. O que acontece? Fomos ver o vídeo e o Joker e o amigo Joker não se podiam vestir de maneira mais banal do que aquela. Até se estivessem nus, era mais icónico. E, portanto, não dava bem. Porque a ideia, quando eu imagino o Joker, eu já me vesti de Joker na minha cabeça. Mas, se efetivamente, se compararmos a roupa, não tem nada a ver. O Joker, para mim, é um mitra, no fundo. E para além disso, mesmo que o Joker tivesse um disfarce icónico, ninguém em França ia perceber. Nem eu, se calhar. Portanto, isso ficou de lado. Depois pensámos aí de ciclista. Ou seja, ciclistas. Mas aquele... Ciclistas, sabem? Pronto. O que acontece? Para isso até tínhamos mais ou menos coisas. Porque... Não íamos de bicicleta. Mas temos uma daquelas... temos uma camisola da Tour de France e temos uns bonés que eles ofereceram. O que acontece? O burrão na Jiffy, quando se vestiu de ciclista, parecia o próprio do burrão na Jiffy, quando foi assistir à Tour de France. E então estava só bizarro. E desistimos. Então, eu fui de palhaça creepy e o burrão na Jiffy foi de vítima de violência doméstica. Foi isto que tivemos. Foi creepy, foi muito bizarro, foi o pior disfarce que já fiz na vida, de longe. Especialmente porque quando cheguei à discoteca me senti ofendida porque vi um estrondoso grupo mascarado de banana e fiquei arrependida de não ter mandado vir um fato da Temo ou do Amazon ou de uma coisa qualquer dessas. Portanto, para o ano, espero planear melhor a minha noite de Halloween para não me sentir um lixo, não é? Enfim, antes de irmos para a noite de Halloween, houve aqui uma discussão em casa que eu gostava de ressalvar, de partilhar convosco, que foi, por acaso não me lembro a propósito de quê. Basicamente, eu fiquei a saber que Colónia e Colne são a mesma cidade. Portanto, para quem não sabe, Colónia é uma cidade alemã que se localiza perto de Düsseldorf. Isto era o que eu tinha na minha cabeça. Colne, para mim, é uma cidade também alemã, onde a Jéssica vive. Jéssica é uma amiga minha que esteve na Associação de Estudantes ao mesmo tempo que eu. E foi para lá trabalhar. Mais ou menos ao mesmo tempo que eu vim para cá. Pronto. Portanto, uma imigrante também. E pronto. E portanto, na minha cabeça eu já tinha de pesquisar onde é que era Colne. E era mais a sul que Colónia. Pá, sei lá. Mais longe. Quando estávamos aqui a jantar em casa, antes de ir lá para a noite de Halloween, o amigo alemão, não sei porque, por acaso não me lembro de onde é que surgiu a conversa, mas começou a dizer, Colne. Mas onde é que é Colónia? Ninguém sabe o que é Colónia. Então, mas Colónia é ao pé de Düsseldorf. Então, mas Colne também. Bom, chegámos à conclusão que é a mesma cidade. E sabem, aqueles momentos de 2 years old quando descobri, eu sou burra, né? Sou tão burra como a burra na Jiffy, porque só com 25 anos é que descobri que sou a mesma cidade. E ainda mais porque tenho lá uma amiga, tipo, como assim nunca me apercebi? Enfim, a pessoa tem 25 anos, quer dizer, eu ainda tenho 24, tenho desculpa. Na verdade estou quase a fazer 25, falta menos de um mês. E, por acaso, a propósito dos 25 anos, quando estive lá do meu tio, a minha prima, quando eu mencionei que ia fazer 25 anos, ela disse assim, sabes cá em França, quando as mulheres chegam aos 25 anos e não estão noivas, ou não arranjaram, tipo, marido, né? Chamam-se Catherinettes. Acho que vem de Catherine, não percebo muito bem a ligação, se calhar devia saber, se calhar isto é uma referência histórica que eu devia saber, não sei, peço desculpa, mas chama-se Catherinettes e em vez de receberem um anel, ou seja, como não receberam um anel até aos 25 anos, as pessoas oferecem-lhes um chapéu. E portanto, malta, nós daqui por menos de um mês vamos saber se eu vou ou não ser uma Catherinette. Eu acho que sim. E portanto, burrão na Jiffy, eu sei que me estás a ouvir, se não me quiseres dar a porcaria do anel, dá-me um chapéu, ok? Ao menos vou ser uma Catherinette com... como é que se diz? Não me lembro, não sei o nome. Com estilo, não é? Com confiança. Vamos ver. Antes de terminar, quero aqui abordar 3 assuntos. 2 deles, mas muito rápido. 2 deles, as rúbricas semanais. Portanto, plantinhas, o abacate morreu. Para a semana é de trazer uma novidade de abacate. Os coentros cresceram e estão a crescer toda a força. Portanto, estou muito contente, estou muito realizada.
é por aqui que ficamos nesta rúbrica. Rúbrica da comida, quero-vos dar uma receita bem basiquinha. É assim, compram massa fresca, tipo tagliatelle ou isso, é bem bom. Fervem, aquilo só precisa de 2 minutos dentro do coisa para ferver. Pregam com isso numa panela onde fritaram, aliás, é a mesma panela, ou seja, sujam um tacho, cozem massa, metem a massa num passador a escorrer. Enquanto isso, no tacho ainda quente, metem um bocado de azeite, um bocado de alho, fritam um bocadinho, só um bocadinho mesmo, botam para lá a massa outra vez, despejam uma embalagem de pesto, mas pesto de tomateira. Portanto, este pesto não é verde, era meio rosa. Estão a ver? Não me perguntem qual é que tinha, parecia tipo molho cocktail. Vai dar bom. Misturam tudo, até o jantar feito em menos de 5 minutos. Esta receita é para ressalvar que nem sempre precisamos de complicar, especialmente durante a semana, quando estamos cansados e com sono e com fome. E não é preciso fazer receitas super estrela Michelin, não é? Portanto, é isso. Deixo-vos com esta receita. Antes de me ir embora, quero ainda referir que na quarta-feira vou ao médico de família para pedir consultas noutros médicos. Porque sim, aqui em França, vocês para irem a médicos especialistas e não pagarem um rim, precisam, e muitas vezes já tinha explicado, não só para não pagar um rim, mas porque é obrigatório, precisam de uma declaração do médico geral a dizer esta precisa de ir tratar da cabeça, esta precisa de ir tratar do rabo, pronto, do que for. E então, tive aqui uma reflexão este mês, que porra, este fim de semana, de que médicos é que eu preciso ver, porque eu não vou ao médico Saint-Retin cada vez precisar de ir a outro médico, vou agora e peço as consultas para os outros médicos todos, estão a ver? E então, já tenho uma lista tão grande que às tantas estava a partilhar isso com o burrãozinho e ele só me responde: mais vale pedir só para ser eutanasiada, não? Que é assim que eu sei que ele me ama. E assim acabamos o episódio. Au revoir, maltinha!